Olá, dando então continuidade ao assunto de subrotina, nós já conversamos sobre procedimentos, escopo e visibilidade de variáveis. E isso nos traz a uma outra questão. Quando eu tenho o conceito de variáveis globais e variáveis locais, isso resolve um problema na economia de espaço e cria um pequeno problema com relação ao uso de variáveis locais. Imagine então que eu tenho aqui uma rotina chamada A1 e aqui eu tenho uma rotina chamada 2. Considere que na rotina 1 eu tenho a variável x e na rotina 2 eu tenho a variável y. Veja que aqui é uma variável local. Esta variável local não é conhecida na rotina 2. Y é uma variável local que não é conhecida na rotina 1. Imagine que o x tem aqui um valor, vamos imaginar esse valor 5, e eu quero transportar esse conteúdo para dentro da subrotina. Eu quero trazer este 5 para aqui dentro. Se as variáveis são globais, eu não preciso me preocupar com isso, porque qualquer variável definido acima dessas subrotinas vai ser conhecida. Então esse W ele é conhecido tanto para a rotina 1 quanto para a rotina 2. Mas esse x não é. A solução disso é fazer o transporte do conteúdo da variável x por uma técnica chamada passagem de parâmetro. Passagem de parâmetro, que pode ser feito por valor ou por referência. Por valor, eu pego o conteúdo de x, envio para a rotina 2 e não quero mais saber da resposta ou do que aconteceu com esse valor. Mas quando eu uso referência é porque eu preciso que esse valor vá e após a sua alteração ele volte para o seu ponto de origem. Esses são os detalhes que eu vou apresentar na sequência no computador. Vamos lá. Vamos ver então um resumo daquilo que acabamos de conversar em lousa. Neste resumo vamos centrar nossa atenção no conceito de passagem de parâmetro. A passagem de parâmetro ocorre quando uma subrotina envia e ou recebe conteúdo de outra subrotina ou mesmo do programa principal. A existência da passagem de parâmetro só ocorre devido ao uso de variáveis locais. Então, quando eu preciso realizar a atribuição de conteúdo entre variáveis locais, entre subrotinas, eu vou fazer o uso de passagem de parâmetro. E a passagem de parâmetro, para ser executada, ela opera sobre duas óticas. Podem ser por valor ou por referência. A passagem de parâmetro por valor ocorre quando o conteúdo de uma variável local, de uma subrotina de origem, é transferido para a variável local de uma subrotina de destino, ou seja, quando eu faço a transferência de um dado entre uma subrotina e outra. O conteúdo transferido entre origem e destino é operacionalizado na subrotina de destino, não tendo necessidade de retorná-lo para a subrotina de origem. Esse é o princípio da passagem de parâmetro por valor, ou seja, uma transferência unidirecional, onde o conteúdo da origem para o destino é feito apenas no sentido de ida. Como demonstração, vamos considerar aqui o uso de um programa que faça o cálculo da fatorial de um número qualquer. Veja que nesses diagramas de blocos eu tenho o programa principal, definido no diagrama do lado esquerdo, e a subrotina, definido no diagrama do lado direito. Veja que esse programa trabalha com uma variável chamada limite. Quando eu fornecer o valor para limite, ele vai ser passado para a fatorial, que é a minha subrotina. O valor de limite é passado como parâmetro, e o parâmetro é definido entre parênteses. O valor de limite é então transferido para a variável n, que recebe a passagem de argumento da origem para o destino, e internamente eu tenho uma variável local chamada fat, que começa com o valor 1. O valor de n, que é a transferência do valor de limite, é colocado como limite de operação do laço, então o laço vai contar de 1 até o limite fornecido, fazendo o processamento da fatorial até que o processamento seja concluído e o seu resultado seja então apresentado.
Veja na sequência, então, o código escrito em português estruturado. A definição do código segue o padrão bottom-up, onde eu defino primeiro a subrotina, então temos ali o procedimento fatorial, e depois o programa principal que faz o uso do procedimento fatorial. Observe que a subrotina fatorial recebe o argumento n, onde esse n é transferido a partir da variável limite, chamando aqui a função fatorial. O cálculo é então executado dentro da operação a partir de fat. Tendo concluído o cálculo, o resultado é então apresentado. No sentido de demonstrar de forma mais prática, vamos ver este programa sendo executado no computador. Mantendo ao lado os diagramas de blocos, vejamos então o que o programa fatorial escrito na linguagem Pascal está fazendo. Note que eu mantenho a mesma estratégia de operação, a variável limite é lida, limite é passado como parâmetro, onde o valor de limite é transferido para a variável n na subrotina e a operação é executada. Vamos colocar esse programa em operação e ver o resultado apresentado aqui na tela. Vamos compilar o programa, colocá-lo em execução. Vamos fazer a entrada do valor, eu vou entrar aqui o valor 5 e espero obter o valor 120. Veja que 120 foi apresentado, vou fazer então o encerramento do programa e vamos ver também este programa escrito na linguagem C. Veja que a versão do programa em C também pega o valor de limite fornecido na entrada, transfere o valor de limite para a variável n, fat começa com 1, e faz a operação mostrando o seu resultado. Vamos colocar esse programa também em execução, compilando e executando. Neste instante, vamos entrar o valor 5 e obter o valor 120. Encerrando o programa, vemos que os dois programas escritos em linguagens diferentes estão dando o mesmo resultado, cada um usando a sua estrutura sintática particular. Para tornar esta operação mais didática, quero mostrar os programas fatorial em Pascal e fatorial em C executados nos ambientes Turbo da antiga empresa Borland, pois nesses antigos ambientes fica fácil fazer a demonstração de como essas variáveis, de como esses parâmetros estão sendo operacionalizados para o computador. Considerando o ambiente Turbo Pascal, vamos então colocar o programa de cálculo de fatorial com passagem de parâmetro por valor em operação. Observe que o código aqui apresentado é o mesmo que acabamos de fazer uso dentro do ambiente Gine. Neste momento eu vou preparar o ambiente para que o programa seja executado passo a passo, colocando em vigilância todas as variáveis que o programa possui. Veja que neste instante estou colocando aqui para vigilância as variáveis n, i, fat e limite. E um detalhe importante é que neste momento, antes de executar o programa, nenhuma dessas variáveis existe na memória. Então o identificador das variáveis n, i, fat e limite são desconhecidos. Vou colocar o programa em execução e vamos ver o que começa a acontecer com essas variáveis. Tendo iniciado a execução do programa, perceba que a variável limite foi criada na memória e neste ambiente de programação ela foi inicializada com o valor 0. No entanto, as variáveis n, i e fat não foram ainda criadas, porque essas variáveis são variáveis locais da subrotina fatorial. A variável limite é uma variável local para o programa principal e quem entra em execução primeiro é o programa principal. Então perceba que a subrotina fatorial ainda não foi executada, ainda não foi processada. Nesse momento eu vou fazer com que o programa peça a entrada do dado. Ele está pedindo a entrada de um dado, eu vou entrar o valor 5. E nesse momento, a linha de execução de fluxo do programa está em cima da linha que chama a subrotina fatorial, passando como argumento o parâmetro limite. Então o limite vai transferir o seu conteúdo para a variável n da função fatorial. Observe nesse momento o que vai acontecer na janela What's em relação à variável n. Nesse momento, a variável n foi criada, recebendo o valor 5, que foi o valor transferido da variável limite. Nesse momento, as variáveis i e a variável fat também foram criadas na memória. A variável i foi criada numa área de memória e trouxe um valor que está dentro dessa área. A variável fat igualmente trouxe algum valor que está criado dentro da área de memória que está usando. Nesse instante, eu vou posicionar a execução do programa sobre a linha fat atribuído a 1. Veja que o valor de fat houve uma mudança, mas não se preocupe com esse valor não interessa, porque o que interessa é esse valor agora. Quando eu fizer a execução da linha fat atribuído a 1,
Fat então se torna o valor 1. A partir daqui, o meu laço vai contar de 1 até n, ou seja, de 1 até 5, de 1 em 1, à medida em que Fat vai sendo atribuído a Fat vezes i. E a cada execução de Fat atribuído a Fat vezes i, você verá a variável Fat mudando de valor, de 1 até o limite estabelecido pela variável n. Vejamos. O i está com 1, o i está com 2, Fat passou a ser 2, quando o i está com 3, vai multiplicar pelo 2 de Fat, e Fat vai ficar com 6. Agora meu i está com 4, 4 multiplicado por 6 é 24, meu i passou a estar com 5, 5 multiplicado por 24, 120. Observe que o resultado então vai ser apresentado, Fat está com o valor 120. Nesse momento, uma vez que isso foi escrito na tela, a hora que eu encerrar a execução da subrotina fatorial, os valores das variáveis n, i e Fat serão destruídos. Eu perderei acesso a esses valores na memória. Observe. Veja que n e Fat se tornaram identificadores desconhecidos. Essas variáveis são locais, então elas não estão mais presentes na memória, e isso entra em harmonia com aquilo que nós falamos sobre escopo e visibilidade de variáveis no vídeo anterior. A variável limite permanece na memória, mas o seu conteúdo não me interessa mais. A partir daqui, o programa apresenta a mensagem tecle Enter para encerrar, e observe então que agora eu tenho ali a entrada do valor 5, a saída 120 e a mensagem tecle Enter para encerrar. Ao fazer isto, o meu programa então está encerrado. Vou agora mostrar o efeito semelhante usando a linguagem C. O programa C eu vou executar dentro do ambiente Borland C++, que é um substituto ao ambiente Turbo C que a própria empresa Borland desenvolveu em uma época passada. Observe neste momento o programa na linguagem C, é exatamente o programa que foi executado no ambiente Gine anteriormente. Como fiz em Pascal, vou fazer aqui colocando a janela Watts para nós fazermos a vigilância das variáveis no programa. Observe então que estão definidas as variáveis n, i, Fat e limite. Dentro deste ambiente, estas variáveis também estão desconhecidas, elas não existem na memória. Vamos colocar o programa em execução em modo passo a passo. Nesse momento, o programa é desviado para a parte principal, para o programa principal. A subrotina só será executada quando chamada. Veja que ao passar pela definição da variável limite, ele criou essa variável na memória e colocou um valor. Esse valor é o valor que está ali na região de memória onde a variável foi criada. Nós vimos que essa ação na linguagem Pascal começou a variável como 0. Aqui a variável começou com valor negativo de 29.250. Vamos então fazer a entrada do valor. Vou entrar o valor 5. Quando eu chegar em fatorial a limite, veja que o valor de limite agora é 5. Nesse momento, ao chamar a subrotina fatorial, as variáveis n e Fat serão então definidas na memória. Vamos lembrar que a variável limite é uma variável local do programa principal. Então veja o que vai acontecer. Neste exato momento, a variável n recebeu o valor 5, e observe que a variável limite passou a ser desconhecida. Agora eu vou inicializar a variável i, a variável Fat. Veja que i começa com o valor 1272 e Fat com 1278, porque na área de memória onde essas variáveis foram criadas, já existiam alguns valores de outras operações que o computador está executando. Nesse instante, a variável Fat passa a ser 1, porque ela foi ali na linha anterior inicializada com o valor 1, e o valor da variável i será inicializado agora dentro do laço para. Então meu i começou com 1, Fat começou com 1. Na medida em que for avançando a execução da operação até o limite de n, Fat vai ser a variável que vai sofrer as alterações. Então veja, o i passou a ser 2, 2 vezes o Fat será 2, o i passa a ser 3. 3 vezes 2 vai ser 6, o i passou a ser 4, 4 vezes 6, 24, o i passa a ser 5, 5 vezes 24, 120. Veja que isso é muito parecido com o que nós vimos em Pascal. A diferença é que na linguagem C, o meu i é contado até 6, e no Pascal foi até 5, e isso é um detalhe que não nos prejudica e não faz nenhuma
diferença. Nesse momento, a linha printf vai escrever o resultado da variável fat ao lado ali do rótulo resultado igual, e na sequência ocorrerá o retorno do fluxo da subrotina fatorial para o programa principal. Nesse momento ali eu pulo a linha, escrevo a mensagem e mostro esse resultado na tela. Vou acionar Enter para encerrar a execução do programa e vou encerrar, nesse momento, o programa executado. Observe que a variável limite volta a mostrar o valor 5 inicialmente fornecido. Ao encerrar o programa, todas as variáveis deixam de existir na memória. Vamos voltar para a nossa apresentação para ver agora como funciona a passagem de parâmetro por referência, que já foi brevemente comentada. Em relação à passagem de parâmetro por referência, temos que esta passagem ocorre quando o conteúdo de uma variável local de uma subrotina de origem é transferido para a variável local de uma subrotina de destino. Até aqui, esse é o comportamento esperado de qualquer passagem de parâmetro, seja por valor ou seja por referência. Mas, quando a passagem de parâmetro é por referência, o conteúdo transferido entre a origem e o destino é operacionalizado na subrotina de destino, tendo que ser devolvido à subrotina de origem, ou seja, a passagem de parâmetro por referência é uma passagem de parâmetro bidirecional, porque a transferência de seu conteúdo sofre uma ação de ida e uma ação de volta no mesmo parâmetro. Tomando por base o exemplo de um programa que calcula fatorial de um número qualquer, vejamos esta ocorrência usando passagem de parâmetro por referência. Observe nesse diagrama que do lado esquerdo eu tenho o programa principal. Esse programa começa com a variável resp sendo atribuído a 1, pede a entrada da variável limite. A variável limite é passada como valor para a variável n e a variável resp é transferida para a subrotina fatorial em fat como uma passagem de parâmetro por referência. Veja que aqui no retorno eu estou colocando retorna, abre parênteses, fat. Isso significa que o conteúdo, depois de operacionalizado, tem que voltar aqui no fat. Então ele entra, daqui ele sai, volta para cá e aqui ele é então apresentado no display do programa principal. Vejamos agora o código em português estruturado de como se faz a diferença de passagem de parâmetro por valor com passagem de parâmetro por referência. Observe aqui que eu tenho no procedimento fatorial a definição de dois argumentos, n do tipo inteiro e fat do tipo inteiro, usando à frente de fat o comando var. Essa é a maneira que estou usando em português estruturado de indicar a passagem de parâmetro por referência. Veja que as variáveis resp e limite foram passadas limite para n, resp para fat, é feita a operação em fat e fat é então devolvido para resp. Em seguida, o resultado de resp é apresentado. Perceba então que a passagem de parâmetro de resp, escreva resp, está definido pelo comando var à frente de fat. No sentido de demonstrar na prática este programa, vejamos este código de português estruturado escritos na linguagem Pascal e na linguagem C no ambiente Gine, e depois eu vou para o ambiente Turbo Pascal e Borland C++ para fazer a execução desse programa passo a passo. Veja então a definição do programa em Pascal. N é a passagem de parâmetro por valor, recebendo aqui limite, e fat é a passagem de parâmetro por referência, o var indica que é uma referência de resp. Desta forma, o valor de resp, que começa com 1, entra como 1 e sai transformado no cálculo como fat, dependendo do valor aqui da variável n. Vamos colocar o programa em execução, compilando e executando. Fornecendo o valor 5, eu terei 120, encerrou o programa. Vamos fazer o mesmo com a linguagem C. Na linguagem C, a passagem de parâmetro por referência é realizada com o uso desse símbolo de asterisco. Isto na linguagem C chama-se ponteiro. Quando eu defino ponteiro, eu estou dizendo que o conteúdo desta variável, deste argumento, tem que ser transportado para o meu programa principal. Toda a operação tem que ser feita via o apontamento aqui do asterisco. Então, ó, asterisco fat é atribuído a asterisco fat vezes o i. E eu estou usando
esse FAT entre parênteses para destacar que esse asterisco é um ponteiro, enquanto este asterisco é o operador de multiplicação. Veja que no programa principal o valor de limite é passado para normalmente, como foi anteriormente no outro exemplo na linguagem C, e o valor 1 aqui que começa aqui na variável resp é passado para o argumento com o símbolo aqui de E comercial. Veja que isso aqui parece um pouco com o que você tem aqui no comando scanf. Aqui eu estou passando então o endereço de memória onde o valor está sendo operacionalizado, que é como eu vou conseguir fazer a referência e trazer para fora, para o programa principal, o resultado. Vamos colocar esse programa em compilação e também em execução. Ao entrar o valor 5 e acionar Enter, temos o valor 120 como resposta, então o programa está funcionando. Vamos ver agora estes programas sendo executados passo a passo no ambiente Turbo Pascal para a linguagem Pascal e no Borland C++ para o programa em linguagem C. Observe então o programa escrito em linguagem Pascal, é o mesmo programa que acabou de ser testado no ambiente Gine. Vamos preparar esse ambiente para a execução do programa passo a passo. Muito bem, veja que neste momento estou definindo todas as variáveis do programa, as variáveis locais da subrotina fatorial n e ifat e as variáveis locais limite e resp do programa principal. Vamos colocar o programa em execução passo a passo. Nesse momento, as variáveis que eram desconhecidas limite e resp estão sendo inicializadas. Resp vai ser atribuído ao valor 1, então veja que resp mudou o seu valor para 1. Peço a entrada do valor de limite. Vou entrar então um valor como o valor 5. Nesse momento, a subrotina fatorial com os argumentos limite e resp vão passar como parâmetro o valor de limite e o valor de resp. Limite está com 5, resp está com 1. Nesse momento, esses dois conteúdos de limite e resp serão transferidos para a subrotina fatorial. Nesse momento, o n recebeu o valor de limite, então veja que n está com o valor 1, e a variável fat recebeu o valor de resp, veja que fat está com o valor 1. No entanto, o i é um valor criado na memória, foi criado numa área de memória que já tinha algum valor usado anteriormente. Nesse momento, o programa permanece em execução, então vamos ver o que vai acontecer com a variável i na medida em que i assume o valor de 1. A partir deste momento, observe que a variável fat será atribuída a fat vezes i, a variável fat vai receber o acréscimo do valor cumulativo da fatorial e observe o que vai acontecer com a variável limite. O i está com 2 e fat está com 1, então significa que fat ficou com 2. Veja que a variável resp nesse momento de 1 passou para 2, ou seja, existe uma referência, um vínculo entre as variáveis fat e resp. O 2 de fat vezes o 3 de i vai gerar 6. Esse 6 vai ser vinculado tanto à variável fat como à variável resp. E assim sucessivamente, 4 vezes 6 é 24, 24 vezes 5 é 120. No momento em que eu encerrar a execução da subrotina fatorial, as variáveis n, i e fat serão desvinculadas da memória. Desta forma, os valores que elas possuem serão perdidos. Veja que agora n e ifat são variáveis desconhecidas, a variável limite permanece com 5 e a variável resp tem o valor 120 que foi capturado a partir do cálculo efetuado junto à subrotina fatorial. Veja que quando eu opero com variáveis locais, torna-se quase desnecessário trabalhar com variáveis globais. Nós usaremos variáveis globais, mas quando elas serão extremamente necessárias. Concluindo o programa, veja que o resultado da fatorial de 5 é 120. Vamos então encerrar este programa e ver como funciona esta operação na linguagem C. Aqui na linguagem C temos o mesmo código executado no ambiente Gine. Vamos então colocar esse programa em execução no modo passo a passo. Agora que todas as variáveis estão colocadas na janela watch, vamos colocar o programa então em execução passo a passo. Neste momento inicial, nenhuma das variáveis estão criadas na memória, as variáveis serão criadas localmente, então a hora que eu entrar aqui na execução do programa principal, a variável limite e resp são definidas na memória. Veja que limite foi definido com o valor negativo, 29.250, a variável resp nesse momento foi criada e ela está apontando um valor 598. No entanto, o valor 1 ainda não foi atribuído à variável resp. Ele será atribuído na medida em que esta linha for executada. Veja que neste instante a variável resp passou a conter o valor 1.
Vamos fazer agora a entrada do valor, fatorial de que valor? Vou fornecer o valor 5. Vamos então chamar a subrotina. No momento em que a subrotina fatorial for chamada, limite passará o seu conteúdo para n e o resp passará o seu conteúdo para fat. Veja que, neste instante, o n ficou com o valor 5, o valor 1 da variável resp está apontado para a variável fat. Só que na linguagem C, a variável fat faz uma referência ao conteúdo aqui da variável resp. Então ele está indicando aqui um endereço de deslocamento onde o vínculo entre fat e resp está definido. Continuando, vamos então inicializar a variável i. A variável i começou com 1. A partir deste momento, fat é atribuído a fat vezes i. Então vejamos que o i vai para 2 e o resultado não está sendo apresentado neste modo, mas ele está sendo feito. E nós vamos ver isso no momento em que o programa voltar para o programa principal. O i passa então para 4, o i passa para 5. Ao i chegar em 6, ele encerrou o processamento. A subrotina fatorial vai ser encerrada. Consequentemente, o valor de n, de i e o valor de fat apontado neste endereço de memória serão perdidos. No entanto, o valor 120 que não está aqui aparecendo vai ser apresentado aqui na variável resp. Veja o que aconteceu. Os valores ficaram indefinidos para n e fat, o limite permaneceu com 5 e resp recebeu o valor 120, provando o funcionamento de uma passagem de parâmetro por referência. Veja aqui a apresentação do programa após a conclusão. Fechando este programa, vamos então encerrá-lo. Espero que com esta demonstração tenha ficado claro o que são passagens de parâmetro, qual é a diferença de passagem de parâmetro por valor e por referência. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo, um grande abraço, fui!